Boa noite. Hoje falaremos do surto do sistema endócrino, que vem chocando o Brasil. Já foram identificadas duas variações dessa doença. Passaremos então a palavra para a repórter em campo, Fátima Bernardes, para nos trazer mais informações sobre esse ocorrido. A few minutes later. Obrigada, William. Boa noite a todos. Localizada nas regiões abdominal e epigástricas do hipocôndrio esquerdo e uma porção da umbilical, o surto pancreático foi a primeira variação descoberta. E para compreendermos um pouco mais sobre este assunto, falaremos agora com a médica Meredith. Boa noite. Bom, o pâncreas é constituído por células chamadas de ilhotas de Langerhans, ou seja, ilhotas pancreáticas, nas quais encontramos dois tipos de células, as células beta, que produzem o hormônio insulina, e as células alfa, que produzem o hormônio glucagon. Na insulina, tem a função de regular o açúcar no sangue e a produção de glicogênio no fígado, além de estimular os tecidos a absorverem o açúcar. Já o glucagon é o contrário da insulina. O glucagon aumenta a glicemia no sangue e quando ocorre a falta de glicose na corrente sanguínea, o glucagon é liberado e entra em ação, restabelecendo a glicemia normal. E a causa da doença vem sendo a que chamamos de hiperinsulinismo, é a deficiência da produção de insulina. E em decorrência disso, vem sendo desenvolvida a doença que chamamos de diabetes, que vem se agravando nos últimos meses em nossa cidade. Então, doutora Meredith, como podemos lidar com essa situação, já que algumas pessoas nascem e outras adquirem essa doença? Entre as recomendações para a prevenção estão a prática de uma alimentação saudável, o controle do peso e a atividade física regulares. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, doutora Meredith, por todas as suas informações. Agora falaremos com a doutora Vivian, que nos contará um pouco mais sobre a outra variante, localizada na cavidade abdominal, mais precisamente acima dos rins. Boa noite, doutora Vivian. Conte-nos um pouquinho mais sobre essa doença. Bom, boa noite. Também chamados de adrenais, as suprarrenais encontram sobre os rins e são divididas em duas regiões, o córtex e a medula. No córtex são sintetizados os corticosteroides, mais conhecidos como corticoides, a partir do colesterol. O principal mineralocorticoide é a aldosterona, que faz a regulação da pressão arterial e homeostase eletrolítica, enquanto que o principal glicocorticoide é o cortisol, que é responsável por ajudar o organismo a controlar o estresse, reduzir as inflamações e contribuir para o funcionamento do sistema imune, e manter os níveis de açúcar no sangue constantes, assim como a pressão arterial. Na medula das suprarrenais são produzidos os hormônios adrenalina e noradrenalina. No córtex são produzidos os hormônios aldosterona, que aumenta a reabsorção de sódio, tendo como consequência a retenção de água, e estimula as células dos túbulos renais a secretarem o potássio e o hidrogênio no sangue. O cortisol converte os aminoácidos e lipídios em glicose e é muito importante para situações de estresse ou quando a pessoa está algum tempo sem comer. E na medula são produzidos a adrenalina e a epinefrina, que é a resposta rápida ao estresse. Acelera o batimento cardíaco e a glicose é lançada ao sangue. A noradrenalina ou norepinefrina, que juntamente com a adrenalina, esse hormônio aumenta o influxo de cálcio e mantém a pressão sanguínea em níveis normais, taquicardia, entre outros. Uma doença que vem nos preocupando muito ultimamente é a doença de Addison, também conhecida como insuficiência suprarrenal crônica ou hipercortisolismo. Ela é uma doença endocrinológica. Essa doença é frequentemente causada pela destruição da glândula adrenal, devido a uma resposta autoimune. Alguns casos são causados pela destruição das glândulas suprarrenais pelo câncer, ou infecções ou outras doenças.
ela progride lentamente e os sintomas podem ser discretos ou ausentes, até que ocorra uma situação de estresse. Os sintomas mais comuns são fadiga crônica, com piora progressiva, fraqueza muscular, perda de apetite, perda de peso, perda de sono, náuseas, sono, diarreia, manchas escuras na pele, depressão, hipotensão, que piora ao se levantar, e irritabilidade, vontade de ingerir sal ou alimentos salgados. A hipoglicemia, que é mais frequente em crianças. O risco de desenvolver essa doença é especialmente elevado quando a pessoa está passando por muito estresse físico. Então, é recomendável que todos fiquem atentos a observar esses sintomas e, caso não observem, corram para ter uma opinião médica. Então, como podemos tratar essa doença, doutora Vivian? Então, por se tratar de uma doença mais complexa, é indicado que o paciente vá ao médico para realizar exames e o profissional irá receitar os remédios adequados de acordo com o seu caso. O objetivo do tratamento é restaurar a função adrenal, substituindo hormônios essenciais. E esses hormônios podem ser tomados via oral ou intravenosa, dependendo da condição da pessoa. Se não for tratado, a doença de Addison pode levar a dor abdominal intensa, extrema fraqueza, pressão baixa, insuficiência renal e choque. Então, é muito importante que você procure um profissional, tenha consciência e não se automedique, por favor. Obrigada, doutora Vivian, por todas as suas informações. Agora é com você, William. Após essa matéria, podemos concluir que o sistema endócrino é responsável pela síntese de hormônios do nosso organismo. Os hormônios produzidos pelas glândulas são levados até os órgãos do nosso corpo, onde lá eles exercem suas devidas funções. O aumento ou diminuições desses hormônios no ser humano pode ocasionar doenças ou alterações fisiológicas. O sistema endócrino ele também atua em conjunto com o sistema nervoso, coordenando todas as funções do nosso organismo. Esses dois sistemas são interligados pelo hipotálamo, que consiste em um grupo de células nervosas que se encontram na base do encéfalo. E muito queria agradecer aos médicos por todas essas informações trazidas. Vamos todos nos cuidar e que tenham uma boa noite e espero vocês aqui novamente amanhã.